Olá, irmãos e irmãs, tudo bem? Graça e paz. Eu venho aqui nessa tarde trazer uma palavra para você, uma palavra de esperança, uma palavra de Deus para a sua vida e também um alerta para todos nós. E eu quero te dar dois conselhos. O primeiro conselho é, nesse tempo que estamos vivendo, onde estamos recebendo várias informações, estamos recebendo várias notícias ruins, não é verdade? Aonde tudo vai parar, não vai parar, a escola não vai voltar, o que vai acontecer com a vida da igreja, o que vai acontecer com as empresas, o que vai acontecer com os microempresários, né? São uma situação complicada que todos nós estamos vivendo e não somente nós, mas o mundo inteiro está vivendo, está passando por isso. Mas aí vai o meu conselho para você. A primeira coisa que você jamais pode deixar de lado, a primeira coisa que você jamais deve esquecer é quem está do teu lado. Quem está do teu lado? Você sabe que a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 35 em diante, relata a história de quando Jesus, junto com os discípulos, atravessa para o outro lado. E Jesus, ele no meio do caminho, Jesus então ele tem um tempo ali de cochilo, né? Jesus tira um cochilo, Jesus ele vai descansar, porque talvez o dia foi tão cansativo para ele, foi tão cheio, e Jesus então opta para tirar ali aquele tempo de descanso. Mas no meio do caminho, né? Presta atenção nisso, irmãos. No meio da sua caminhada, no meio da sua vida com Deus, da sua jornada com Deus, sempre haverá imprevisto. O pastor está me profetizando maldição? Não, eu estou te alertando que no meio da tempestade, no meio do imprevisto, no meio daquilo que você não espera, do acidente, ninguém espera um acidente, mas o acidente ele pode vir a acontecer. Mas como nós vamos nos posicionar e quem nós estaremos ligados para nos apoiarmos naquele momento? Os discípulos estavam com Jesus no barco, porém eles tomam a primeira decisão deles. Eles começam então a tirar ali a água do barco e entram naquele desespero. E de repente eles lembram que Jesus está no barco, eles falam assim: Jesus, não te importa que perecemos? E eu pergunto para você, você já tomou essa decisão? Nesse tempo que nós estamos vivendo, esse tempo de tanto conflito, esse tempo de tantas informações que estamos vivendo, eu pergunto para você, você tem se esquecido da presença de Jesus ou você tem deixado de conhecer o Jesus que está no barco com você? São duas coisas, né, totalmente diferentes. Nós podemos clamar, mas também nós podemos estar e sabemos que Ele está do nosso lado, mas nós não reconhecemos. Os discípulos estavam com Jesus, mas eles não reconheciam, eles não tinham firmeza na segurança de quem era Jesus. Sabe qual o risco que nós corremos nesses dias? É nos perder ou eliminar aquilo que nós temos de confiança. Nós perdemos a nossa confiança em Deus, porque nós não conhecemos o Jesus que está no nosso barco. Então, o primeiro desafio é cuidado para você não perder o foco de Jesus. O segundo é atenta-se para os feitos do Senhor. Atenta-se para os sinais de Deus nesse tempo. O Senhor, no Salmo 124, você vai ver que o salmista, ele apresenta dizendo que o Senhor, se Ele não estivesse do nosso lado, Davi, ele faz essa declaração, se Deus não estivesse do nosso lado, nós estaríamos perecendo, nós tínhamos perecido, né? Então, se você está assistindo esse vídeo, é porque Deus tem estado do seu lado. O Senhor também tem edificado a sua casa, né? O Senhor tem guardado, tem protegido a sua casa, porque o Senhor é o Senhor da tua casa, eu tenho essa plena convicção. Outra coisa que o Senhor, Ele é também na sua vida, Ele é o provedor. Então, querido, não tome decisões precipitadas, não esqueça dos sinais, não perca
os sinais, aquilo que o Senhor está falando com você. Atenta-se para isso. Vai conforme a nuvem está se movendo. Você sabe que no Antigo Testamento, o povo, quando foi atravessar ali o deserto, eles saem do Egito, eles vão para o deserto, eles andavam diante dos sinais. A nuvem se movia. O que tem acontecido é que muitas pessoas estão perdendo os sinais. A nuvem, os sinais de Deus estão passando e as pessoas estão passando despercebido. Por quê? Porque ainda não conheceu o Jesus que está no seu barco. A última coisa que eu falo para você é que mesmo diante de tudo isso, né? Diante de tanta tempestade, Deus, o Deus que nós servimos, é um Deus de paz, um Deus de muita misericórdia, um Deus de graça, um Deus que nos sustenta com a sua boa mão, e que a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, possa guardar a tua mente e o teu coração em Cristo Jesus. Eu declaro sobre a sua vida paz e prosperidade, né? Que a bênção de Deus seja derramada sobre a sua vida e que você não perca os sinais e não esqueça e não deixe de conhecer o Jesus que está no teu barco. Deus abençoe, irmãos e irmãs. Até quinta-feira no culto de oração, em nome de Jesus. E também você que não vai poder vir, acompanhe na live, acompanhe ali no Facebook, no YouTube, depois será postado e é um tempo de muita alegria, de muita bênção. Vamos testemunhar os feitos de Deus. Não vamos paralisar, irmãos, porque nós não nascemos, nós não fomos chamados para viver paralisados. Fomos chamados para avançar. Esse é o chamado de Deus para nós e a força que Deus nos dá. Um abraço em nome de Jesus.